Mais uma informação extremamente importante aqui, notícia atualizada. Olha só, Moraes foi pego dessa vez. Manifestação contra Bolsonaro impressiona. E mais, ministro de Lula sendo investigado. Olha só, gente, tem três notícias aqui extremamente importantes, atualizadas, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou trazer aqui dois deputados trazendo informações extremamente bombásticas e mais, presidente da Câmara, Arthur Lira, traz aqui também um pronunciamento impactante. Eu vou compartilhar tudo com vocês agora, nesse cenário que tem sido um cenário muito difícil para o país, muito difícil em Brasília, e eu vou trazer para vocês o que está acontecendo no dia de hoje. Mas antes, esmaga o dedo no like, deixa esse joinha aqui para o canal, para fortalecer o nosso canal, deixa o seu joinha. E aqui eu trago a informação e espaço aqui abaixo aberto para você deixar a sua opinião nos comentários. Deixa o like e comente e deixe o like. Vamos lá, vamos para a primeira aqui. Eu vou começar, gente, trazendo essa questão do presidente da Câmara, Arthur Lira. Olha só o que ele disse. É um vídeo extremamente importantíssimo para a sociedade que tem ali na Câmara os seus representantes. Vamos ver o que o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. Senhoras deputadas e senhores deputados, inicio esta fala nessa sessão ordinária destacando que um dos pilares que sustentam o pleno exercício do mandato, a imunidade material do discurso parlamentar, esse direito consagrado em cláusula pétrea pelo Constituinte de 1988, assegura a cada um de nós, deputadas e deputados, a liberdade plena de palavra em nossas manifestações feitas em plenário, permitindo que expressemos nossos posicionamentos e representemos fielmente os interesses daqueles que nos elegeram. Sem essa imunidade material, o plenário do Parlamento brasileiro, este terreno livre, onde devem ecoar os mais diversos pensamentos da sociedade, estaria sujeito a todo tipo de limitação e de censura, com claro comprometimento da atividade parlamentar e com inequívoco enfraquecimento da própria democracia. Eu faço um corte aqui para dizer que esta presidência respeita, por mais que discorde, de determinadas falas que são feitas nestas tribunas, nesta e naquela. Muitas vezes até faço de conta que não as ouço, para não aumentar o debate nem polemizar com quem eu acho que não tem razão. Mas tenho a obrigação de respeitá-las, porque esta tribuna ela é inviolável. Infelizmente, as coisas não têm acontecido de parte a parte, com o zelo que esta casa às vezes precisa, e nós fizemos, inclusive, alterações regimentais para isso, para que a gente tentasse diminuir os embates mais agressivos. Determinadas falas, eu penso que a Corregedoria da Casa ou o Conselho de Ética tem que atuar. Mas, em especial, duas que aconteceram. Eu vou nominar essas duas, para não nominar que eu acho que o corregedor deveria tomar alguma posição. Elas não merecem o tratamento que estão tendo, nem da Polícia Federal, nem nos órgãos do Estado brasileiro. Deputado Van Hatten e deputado Gilberto Silva não são merecedores dos inquéritos, dos indiciamentos que foram feitos a esses deputados. É com grande preocupação que observamos recentes investidas da Polícia Federal para investigar parlamentares por discursos proferidos em tribuna. Volto a frisar. Tentativa de criminalização de falas proferidas na tribuna deste Parlamento, local por excelência de pleno exercício de liberdade de manifestação do pensamento e de incidência absoluta da cláusula constitucional da imunidade material. Não se pode cessear
o direito fundamental ao debate e à crítica em tribuna, mediante ameaças de perseguição judicial ou policial. O Parlamento não é e não pode ser alvo de ingerências externas que venham a coibir o exercício livre do mandato. O respeito à imunidade material absoluta na tribuna da Casa é, em última análise, o respeito ao povo brasileiro. Recordo aqui o caso do deputado Moreira Alves, que durante o regime militar foi alvo de retaliação justamente por sua coragem em defender a democracia e os direitos dos cidadãos. Sua cassação, baseada em discursos feitos na sagrada tribuna desta Casa, marcou um dos episódios mais sombrios de nossa história legislativa e serve como alerta constante para nós que aqueles que tentam restringir nossa liberdade de expressão legislativa desconsideram os danos profundos que essa prática causa ao Estado democrático de direito. Portanto, em nome da defesa intransigente de nossa função e de nossa liberdade de palavra, reafirmo que a imunidade material é um direito inalienável de cada parlamentar e nela há de ser absoluta para manifestações feitas na sagrada tribuna desta Câmara dos Deputados. Não permitiremos retrocessos que ameacem esta garantia fundamental. Esta Casa tomará todas as medidas garantidas pela Constituição Federal e pela lei para defender as prerrogativas parlamentares, notadamente dentro do próprio Parlamento. Que fique claro, nossa voz é a voz do povo e ela não será silenciada. Que sigamos firmes, exercendo nossa missão constitucional com a independência e a responsabilidade que a nação brasileira nos confiou e com a plena liberdade de manifestação em tribuna que nos foi garantida pela Constituição da República de 1988. Mais uma vez, senhores e senhoras deputados, essa fala não é para polemizar, essa fala não é para afrontar, essa fala não é para desrespeitar, essa fala não é para intimidar, essa fala é simplesmente para a gente lembrar que nós temos todos os limites. O deputado tem responsabilidade sobre o que fala e responde por isso. Se ele exagerar os seus limites, que essa Casa tenha coragem de tomar providências contra aqueles que atentam. Mas sejamos todos unidos na defesa livre de cada um em poder usar a tribuna desta Casa para expressar o que os seus eleitores pensam e representam. Com esse sentimento, eu espero sempre ter a paciência, a compreensão, o respeito e a humildade de todos os que pensam e agem e votam e representam essa Casa, da esquerda, da direita, do centro, dos mais liberais, dos mais progressistas. Mas essa fala foi muito pensada e, mais uma vez, eu digo, não é para agredir nem para enfrentar ninguém. Agora a Casa, na sua procuradoria, na sua advocacia, vai chegar aos últimos limites para que respondam por abuso de autoridade quem infringir a capacidade dos parlamentares nessa Casa. É isso aí, gente. Uma fala importante aí do presidente da Câmara, Arthur Lira. E agora vamos à manifestação que o Gayer comentou no canal dele. Eu achei isso bem interessante e eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha só, vamos lá. O clima aqui em Brasília é de apreensão e muito medo. Os deputados de direitos partidários do PL estão tremendo nas pernas de tanto medo que a gente está sentindo depois dessa ultra mega blaster manifestação a favor da prisão do Bolsonaro e pelo fim da anistia, né, para que todos sejam presos, que aconteceu na Avenida Paulista agora, hoje, às 5 horas da tarde. É impressionante a quantidade de pessoas que ouviram o chamado da esquerda, isso foi encabeçado inclusive pela Gleisi Hoffmann, presidente do PT Nacional, chamando as pessoas que amam a democracia a irem para as ruas para pedir a prisão de Bolsonaro. Bom, estamos chocados. Veja as imagens e repare como foi realmente gigante. Convocada pela CUT em várias capitais aí brasileiras. A gente pode fazer um contraponto, porque 2 manifestações ocorreram neste ano na Avenida Paulista, uma em fevereiro e uma no 7 de setembro, pedindo a anistia aos manifestantes, aos envolvidos pelo 8 de janeiro. E agora a gente vê uma pauta contrária, com uma baixa adesão, fracasso, enfim, pouquíssima gente na Avenida Paulista. Esta é
a parcela da população que acha que o Alexandre de Moraes está certo, que as prisões ilegais estão corretas e que a população brasileira deve ser censurada, perseguida por uma máquina do judiciário transformada em um instrumento de repressão. A esquerda perdeu as ruas. E desde que eles perceberam isso, há alguns anos já, que eles tinham perdido as ruas, ou seja, perderam a maioria da população brasileira, a opinião pública, perderam o povo, eles decidiram que, a partir daí, continuariam a trabalhar sem precisar do povo. Abandonaram o povo e abraçaram ditadores que sentam na cadeira de ministros do STF. Tem sido assim nos últimos 6 anos. Abandono completo da opinião pública, porque eles sabem que não precisa do povo. Se você tem as eleições, se você tem presidente do TSE, se você tem um STF e a imprensa. Esse é o sistema contra o qual a gente está lutando. E eles sabem que para poder falsear uma sensação de que eles estão a favor do bem, da democracia, eles precisam prender Bolsonaro. Se eles não prenderem Bolsonaro, eles sabem que Bolsonaro voltará à presidência, assim como Donald Trump voltou à presidência dos Estados Unidos. Então essa imagem que você viu, essa multidão na Avenida Paulista, foram depois de dias de convocação, usando todas as redes sociais que eles têm, com o impulsionamento da lacrosfera, da Janja, do Pimenta, né, do Paulo Pimenta, de toda a máquina de divulgação. Inclusive, a própria imprensa divulgou que a esquerda iria para as ruas da Avenida Paulista na terça-feira, às 5 horas da tarde. A imprensa divulgou com a tentativa de fazer com que as pessoas comparecessem. Sinceramente, não deu mais de 100 pessoas. Não chegou a fechar nem sequer uma pista. Coube todo mundo ali debaixo do MASP. Eles perderam o povo. Por perderem o povo, eles precisam agora prender quem hoje é recebido pelo povo. E quem é recebido pelo povo, quem é apoiado pelo povo nesse país, somos nós, deputados de direitos, conservadores, o Bolsonaro, pessoas que falam aquilo que o povo gostaria que nós falássemos, que se sente representado. Essa democracia relativa está realmente cada vez mais difícil de ser sustentada, mas eles têm toda essa máquina de sustentação, né? A imprensa, provavelmente a Miriam Leitão vai fazer um comunicado hoje mais tarde dizendo que a manifestação foi pequena e entenda porque isso é bom. Sim, eles já foram capazes de falar que uma manifestação pequena é até melhor do que uma manifestação gigante. O que aconteceu com o sentido original da palavra democracia? O Brasil não tem mais democracia. Existe a burocracia, existe a ditadura do judiciário. Mas isso eu não preciso ficar aqui falando, porque se vocês me acompanham, vocês sabem que é verdade. Inclusive, eu até fiz propaganda dessa manifestação ontem nas minhas redes sociais, chamando a esquerda para comparecer, mostrar que nós estamos errados, que, na verdade, a maioria da população concorda com a opinião deles. Porque nós, como nós apoiamos a verdadeira democracia, se a maioria da população concordar com eles, então nós retiraríamos os nossos projetos de pauta, porque o que importa é o que a maioria quer. É a maioria que é presidente Bolsonaro de... Por menores que sejam as nossas vitórias, elas devem sempre ser celebradas. E agora tem uma pequena vitória, né, que eu devo celebrar. Em abril desse ano, saiu uma notícia no Antagonista mostrando que a Secom do Paulo Pimenta havia feito uma mega licitação onde apenas as empresas amigas do PT haviam ganhado. Pessoas próximas aos petistas, ao Paulo Pimenta, a Janja, apenas as empresas do PT ganharam a licitação. E a divulgação dos vencedores dessa licitação saiu na imprensa antes mesmo que os envelopes fossem abertos, o que é ilegal, o que mostra claramente que algo muito errado aconteceu ali, obviamente com desvio de verba, com mais corrupção, que é o que o PT faz com maestria, né? Com base nessa notícia da imprensa, saiu no Antagonista, nós aqui do meu gabinete fizemos um requerimento, mandamos uma denúncia-crime para o TCU, para que o TCU investigasse essa licitação, a mega licitação da Secom, encabeçada pelo Paulo Pimenta, mas que a gente sabe que foi a Janja que arquitetou tudo por trás. A Janja que manda na Secom. O Paulo Pimenta está ali só de decoração. Recebemos uma notícia agora. A notícia é essa. Exclusivo. TCU recomenda que Polícia Federal investigue mega licitação da Secom. A área técnica do Tribunal de Contas da União também afirma que critério de melhor técnica adotado pelo governo foi indevido.
Eles analisaram a nossa denúncia, fizeram uma investigação e perceberam que realmente algo muito errado estava acontecendo ali. Embora a SECOM tenha suspendido a licitação, a tentativa de pegar o dinheiro público, né, e já tinha feito, o processo tinha sido feito de forma errada, obviamente com o intuito de desviar dinheiro público. Identificamos antes que isso acontecesse, pedimos investigação, o TCU investigou e agora a Polícia Federal foi requerida, né, pelo Tribunal de Contas a investigar. Então agora nós temos um ministro do Lula sendo investigado pela Polícia Federal por corrupção. Não é à toa que já tem um tempo que o Lula já está dando sinais de que vai dar um pé na bunda do Paulo Pimenta. Paulo Pimenta, como vocês sabem, é aquele comunista declarado, né, que odeia a direita e faz de tudo para poder pegar o dinheiro público e fomentar o verdadeiro gabinete do ódio, que agora a gente está sabendo, inclusive a própria imprensa já fala, que comanda o gabinete do ódio é a Janja. Então eu acredito que se essa investigação for levada a sério pela Polícia Federal de verdade, não a Gestapo do Alexandre de Moraes, mas a Polícia Federal de verdade, acredito que eles vão identificar que quem estava por trás dessa licitação mal feita foi ninguém mais ninguém menos que a primeira-dama. A primeira-dama que é hoje, como próprios jornais já falam, a imprensa já fala, é quem manda na área digital. O Paulo Pimenta sempre foi tratado como vilão da comunicação, hoje eu já tenho uma análise que ele é mais vítima. Né? Ele não dominava ali a comunicação toda, é tudo fatiado ali, então ele mandava em pouca coisa. A área digital é da Janja, por exemplo, não é do Paulo Pimenta, ele não se mete nessa... A primeira-dama isso é importante, talvez as pessoas não saibam, mas a primeira-dama tem uma influência enorme na comunicação, inclusive diante de assessores do presidente que fazem a comunicação. Então a jornalista lá, que é a publicitária, jornalista que se responsável por essa área, responde diretamente à Janja, não responde a ele, inclusive não fica fisicamente próximo a ele, fica no palácio. E essa mega licitação tinha como intuito melhorar a aprovação do Lula usando o nosso dinheiro, já que o Lula não para de degringolar. O governo está indo de mal a pior, a economia está péssima, eles precisam dar uma maquiada para o povo não ver o Lula como ele realmente é, e a Janja ficou à frente disso. Então, eu acredito que essa investigação vai acabar chegando no cerne da questão, que é a Janja que estava por trás dessa licitação para as empresas amigas do PT. É uma pequena vitória, e a gente deve sempre celebrar. Isso, com certeza, o Paulo Pimenta vai cair. Afinal de contas, acho que mesmo sem essa matéria ele já cairia, porque, como o próprio Lula diz, ele está muito indignado e muito insatisfeito com a atuação da SECOM, porque ele acredita que o povo brasileiro não o ama porque a SECOM não está fazendo um bom trabalho. Não é o preço das coisas, não é a inflação, não é a ditadura, não é a perseguição, não é nada disso. Não é a Janja gastando R$4.000 por hora do nosso dinheiro, não. Na cabeça do Lula, ele só não é amado pelo povo brasileiro porque não estão divulgando ele como deveria ser divulgado. Bom, acho que agora esse sonho dele vai cair por terra. Eu quero ver quem que vai assumir a SECOM, porque uma coisa a gente já tem certeza, o Paulo Pimenta vai cair e vai voltar a ser deputado federal com a gente aqui na Câmara.